No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia plano de flexibilização das medidas de restrição contra a Covid-19, que inclui reabertura de estádios e boates com parte da lotação. Jair Bolsonaro critica a proposta de semipresidencialismo levantada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, chamando-a de besteira. Ex-ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, depõe à Polícia Federal em inquérito que apura se Bolsonaro cometeu prevaricação na negociação de compras de vacinas Covaxin. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 30 de julho do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. Repercutiu ontem de maneira muito intensa na esquerda uma declaração do ex-presidente Lula a respeito da discordância dele em se taxar grandes fortunas no país, pois os ricaços tirariam o seu dinheiro daqui. Uma das reações foi do jornalista Milton Temer, que publicou um texto a respeito do tema nas suas redes sociais, o qual eu passo a leitura agora. Diz o Milton: platitude desnecessária e premonitória da repetição da forma falida de conciliação com o grande capital é o que Lula nos promete a valer o que tuitou e a insuspeita revista Fórum divulga. Abre aspas, não adianta taxar grandes fortunas porque elas fogem, fecha aspas. Meu caro Luiz Inácio, dizer isso para depois complementar que o fundamental é estabelecer a progressividade, abre aspas, onde o que ganha mais paga mais e o que ganha menos paga menos, fecha aspas, é pior do que placebo, vindo de quem veio. Porque isso não foi executado durante seus 2 mandatos, nem foi sugerido que sua sucessora o implementasse. Passamos os 13 anos de lulopragmatismo sem ter nem a correção do imposto de renda de pessoa física na escala herdada do mandarinato neoliberal privatista de FHC, quanto mais reforma impondo progressividade. E as condições objetivas, importante lembrar, eram muito melhores do que as que serão herdadas pelo próximo mandatário. Quem nos garante que ao menos isso poderíamos ter agora, em um retorno onde as sequelas deixadas pelo ajuste iniciado com Joaquim Levy, que veio porque o patrão, capo do Bradesco, ora em convescotes frequentes com Bolsonaro, que Vossa Excelência havia sugerido a Dilma não aceitou, mandou um subalterno, e mantido pelos mequetrefes que vieram depois, principalmente em desindustrialização e desemprego. Não é por serem taxados que os maganos das grandes fortunas se mandariam do país. Recursos financeiros, eles já os têm nos paraísos fiscais, pois evasão de divisas é prática rotineira desse segmento parasitário. Até seu companheiro, Meirelles, foi acusado de praticar e terminou protegido em foro privilegiado, a bizarria de ver a presidência do Banco Central transformada em ministério. Mas há bens patrimoniais que não cabem em varizes, e esses têm valor bastante para valerem uma nacionalização. Indo ao grão, o que se almeja com uma declaração como essa é apenas dizer aos do andar de cima que não se apoquentem. Sem deixar de considerar uma melhoria no clima existencial e nas relações ditas institucionais, que qualquer um que substituir o esquema militar patronal miliciano que nos assola não deixará de nos apontar, tudo continuará como dantes no caso de sua vitória, no que diz respeito à macroeconomia. Com a mesma colher de chá assistencial para os do andar de baixo, como fator desmobilizador de protestos sociais.
a opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o vereador pelo PSOL no Rio de Janeiro, Chico Alencar. Chico Alencar, bom dia. Bom dia, Anderson e ouvintes do Faixa Livre. É um prazer falar com vocês e vamos acabar com essa mistificação de que agosto, que está chegando, é mês de desgosto. Bom dia. Chico, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Chico, os parlamentos por todo o país estão passando por esse período de recesso, que acontece sempre no meio do ano e é alvo de críticas de boa parte dos eleitores. Não é diferente na Câmara dos Vereadores aqui do Rio, onde você exerce mandato. Eu queria começar esse nosso papo falando justamente a respeito disso, Chico. Quando serão retomados os trabalhos lá na Câmara? Quais as expectativas do seu mandato para esse segundo semestre do ano, onde os vereadores vão discutir temas de extrema relevância para o nosso município? Os parlamentos de todo o Brasil retomam os seus trabalhos agora, segunda-feira, 2 de agosto, e a expectativa é que eles cumpram a sua função de fiscalização dos executivos e de produção de propostas de lei de interesse público que melhorem a vida da maioria da população, seja dos municípios, dos estados ou a população nacional. É bom lembrar que também o Congresso Nacional retoma suas atividades após um intervalo de 2 semanas. O Legislativo, se for poroso às demandas populares, é muito importante para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Uma dessas pautas que será alvo da análise de vocês parlamentares, Chico, será essa que o prefeito Eduardo Paes está propondo, um plano de desenvolvimento do Rio de Janeiro para o pós-pandemia, batizado de Plano para a Retomada e o Futuro do Rio, que inclui 93 metas e investimentos da casa dos 14 bilhões de reais até 2024, nas áreas de saúde, habitação, emprego, meio ambiente. Parte desses recursos viria a partir de parcerias público-privadas. Você chegou a dar uma olhada nessa proposta do Eduardo Paes, Chico? Te agradou o que o prefeito propõe? São metas factíveis dentro da realidade financeira atual do nosso município? Anderson, no início do governo, em janeiro, o Eduardo Paes lançou também mais de 100 propostas e projetos. E agora, nesse segundo semestre,
parece que ele requenta algumas delas, mas, sinceramente, para mim o projeto mais importante que vamos discutir e debater é o do plano diretor decenal, plano de estruturação urbana e de caminhos de desenvolvimento com justiça social para a cidade do Rio de Janeiro. Eu tive a honra de trabalhar na elaboração com outros vereadores, lá no iniciozinho dos anos 90, no primeiro plano diretor da cidade do Rio. E foi um debate muito intenso, muito participativo até, e fixamos a ideia do sentido social da cidade e da propriedade. O solo urbano não pode ser objeto de mera disputa mercadológica, cada centímetro especulado para compra e venda, e sim como um território onde todos e todas, sem exceção, têm o direito à vida digna, à infraestrutura, aos serviços urbanos. Esse é o grande objetivo do plano diretor. Só se pode pensar no desenvolvimento de uma cidade se você levar em conta a profunda desigualdade social entre os seus moradores e como começar, pelo menos, a superá-la a partir de políticas públicas de moradia, de mobilidade urbana, de educação, saúde, saneamento básico. Quaisquer que sejam os planos, seja esse que o Eduardo Paes está batizando agora aí com um nome pomposo, seja o tradicional plano diretor, cuja renovação já está atrasada, tem que ter esse objetivo, fazer do Rio de Janeiro uma cidade menos desigual, que apresente oportunidades para todos e que possa superar as suas mazelas, inclusive essa violência crônica, a agressividade no cotidiano que foi tomando conta daquela que já foi chamada de cidade maravilhosa. É possível fazer desse belíssimo cenário um local de uma humanidade melhor. E o poder público, inclui o legislativo, tem grande importância em relação a isso. E como é que se daria o debate a respeito desse plano lá na Câmara, Chico? Quais são os trâmites internos na casa? O prefeito chegou a encaminhá-lo oficialmente? E há clima favorável para a aprovação dessa proposta do Eduardo Paes? O prefeito Eduardo Paes está querendo apresentar esse plano e junto também o plano diretor. Eles são imbricados, eles se interpenetram na terça-feira, creio eu, e convidando os vereadores. Nós estaremos lá para ouvir a apresentação, fazer os primeiros questionamentos, e o debate tem que transcorrer sem celeridade e sem protelação, envolvendo mais e mais pessoas interessadas, para ele ser eficaz. O papel do legislativo é esse, não é carimbar decisões do executivo, como muitos vereadores da base do governo querem, né? Mas debater os projetos, as propostas, fazer uma discussão e envolver a população nesse debate. Por exemplo, o badalado projeto Reviver Centro, já aprovado na Câmara, ele não ouviu quem já mora no centro da cidade, naquelas moradias coletivas, nos chamados cortiços, né? Há pelo menos 2.400 pessoas nessa condição no Rio. O Reviver o Centro passou ao largo dessas pessoas e era preciso a iniciativa do Poder Executivo de chegar até elas. Nós queremos que, através das 33 regiões administrativas, nas 16 áreas de planejamento da cidade, os projetos mais macro para o Rio de Janeiro sejam debatidos, minimamente. Sem isso, perde um pouco a legitimidade tudo que nós propusermos na Câmara dos 51 vereadores. A grande questão que se coloca é justamente de onde o prefeito vai tirar todo esse dinheiro, as fontes de recursos públicos para a construção desse plano, Chico. Há uma previsão orçamentária para esse projeto em 2022? Vocês, vereadores, chegaram a debater o orçamento do ano que vem, como já aconteceu lá no Congresso?
o plano plurianual, sim, mas o orçamento propriamente para 2022 não foi ainda discutido. E nós estamos insistindo muito que é preciso fazer uma discussão séria sobre reforma tributária no que cabe ao município para melhorar essa arrecadação. Por enquanto foram tomadas medidas e feitas propostas, algumas boas, reconheço, muito pontuais. Então nós queremos uma reforma tributária mais profunda no município e não ficar dependendo apenas dos investimentos privados. O prefeito Eduardo Paes ele é muito voltado para essa ideia da iniciativa privada, ele é muito comprometido com ela. Outro dia, inclusive, na questão lá da revitalização do Clube Ginástico Português, agora sob controle do Sesc Rio, ele chegou a dizer que para atrair investimentos particulares para o centro do Rio se vestiria de Mickey ou de Pateta. Não é correto chegar a tanto, esses acenos dão um ar de desespero e aí, claro, a contrapartida exigida, já que todo investimento privado está sob a égide do lucro, será grande, né? Inclusive já se propõe isso numa espécie de desoneração para os investidores, compensando investimentos no centro do Rio com aumento de gabarito para a construção de prédios em áreas já extremamente adensadas da Zona Norte, como o Tijuca, da Zona Sul. Essa concessão onerosa ela não é adequada para uma cidade com verticalização tamanha e adensamento em algumas áreas que precisam ser contidos. Mas, é claro, a capacidade de investimento do município precisa ser ampliada e, na nossa visão, só a reforma tributária garante isso. Há algum outro tema de extrema relevância a ser discutido na Câmara nesse segundo semestre que você gostaria de destacar, Chico, aqui para os nossos ouvintes? Sim, nós precisamos discutir o ordenamento urbano, mas não na base da repressão. Há uma cultura no Brasil, estimulada pelo governo federal, de muita violência contra os mais necessitados, contra os mais pobres. E a Guarda Municipal do Rio, já na gestão do Eduardo Paes, ela tem episódios de desbordamento, de violência, de agressão. Ela está um pouco nessa linha. Ainda por cima, há uma tentativa de querer torná-la portadora de armas de fogo. Nós queremos uma guarda da cidadania, uma guarda educativa, uma guarda assim conectada com a agilidade que as tecnologias atuais permitem, com a polícia militar, com a polícia civil, investigativa, mas não ela ser uma polícia municipal. Essa é uma questão. A outra é do drama social continuado e agravado pela pandemia. Nós temos uma população de rua imensa, uma estimativa que diz que só no centro do Rio são 17 mil pessoas nessa condição aviltante, degradante. Nós temos também o trabalhador ambulante, que numa quadra terrível de desemprego, chegando a 15 milhões de pessoas, sem contar as quase 30 milhões no subemprego, na economia informal. Os trabalhadores ambulantes estão organizados e muitas vezes não são respeitados na sua honesta tentativa de sobrevivência. A violência urbana, claro que sua contenção não cabe prioritariamente ao município, mas o município tem um papel fundamental com as políticas sociais nas áreas sob domínio de poderes despóticos. O Rio de Janeiro tem 57% da sua área controlada por milícias, 15%, 16% por grupos do tráfico de drogas armados. E, portanto, essa é uma situação permanente que a gente tem que enfrentar e está em discussão. A Câmara Municipal não existe só para elaborar leis, mas também para estar atenta aos problemas da cidade e encaminhar debates e soluções para elas. Então, a agenda será intensa,
tem muito o que fazer. Um episódio que nos provocou enorme desconfiança, Chico, foi esse da saída, a pedido das promotoras do Ministério Público do caso Marielle Franco, a Simone Sibilho e a Letícia Emili, no início do mês, alegando receio de interferências externas. Que interferências poderiam ser essas, Chico? O pessoal questionou o Ministério Público e a Polícia Civil a respeito? Esse tipo de acusação é muito grave e precisa ser investigada a fundo. Inclusive, parece que um suspeito de participar dos assassinatos foi preso na última quarta-feira, na Paraíba, o miliciano Almir Rogério Gomes da Silva. A investigação sobre a trágica execução de Marielle e Anderson, ela continua muito mal encaminhada, demorada, lenta. Parece que há setores que querem blindar poderosos aí nessa história. Então, as próprias procuradoras que saíram do caso, elas, a Letícia e a Simone, não é? Elas poderiam ter dado mais informações sobre que interferências externas seriam essas. Fica tudo numa zona de sombra. O Ministério Público do Rio de Janeiro tem ficado muito encapsulado em relação ao diálogo com as demais forças da sociedade. Mas nós estamos insistindo, persistindo, não desistindo na elucidação dos casos. Agora, a viúva desse Adriano da Nóbrega, chefão do escritório do crime, morto na Bahia, ele estava foragido, ela andou querendo fazer uma delação premiada, mas por alguma razão também misteriosa não foi acolhida pelo Ministério Público nesse intento. Há quem diga que ela teria revelações muito graves a fazer, e aí há um fechamento em relação a isso. É bom lembrar que parentes desse Adriano da Nóbrega estavam no gabinete do hoje senador Flávio Bolsonaro, ele era deputado estadual. Então, olha, como diz o dito popular, tem muita carne embaixo desse angu quente, e isso precisa ser elucidado. Nós estamos cobrando, inclusive, junto a órgãos internacionais associados com a própria família da Marielle Franco, sua irmã Aniele, a companheira vereadora Mônica Benício, viúva da Marielle. Todos estamos juntos empenhados em não haver mais caminhos transversos, vielas, becos sem saídas nessa investigação. É da péssima tradição brasileira oligárquica não apurar crimes quando eles envolvem figuras importantes e poderosas. Nós não vamos permitir que isso se repita em qualquer caso, notadamente no da Marielle. No cenário nacional, Chico, o presidente Jair Bolsonaro é que segue ladeira abaixo, perdendo capital político por conta dessas denúncias de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19 pelo Ministério da Saúde. Para tentar conter a sangria, o ex-capitão vem entregando cada vez mais cargos no governo ao Centrão, promoveu uma mini-reforma ministerial, recriou o Ministério do Trabalho e indicou o insuspeito senador Ciro Nogueira, do Progressistas do Piauí, para chefiar a Casa Civil. Para impedir que um eventual pedido de impeachment prospere, Chico, o bom e velho toma lá da cá. O Bolsonaro é o pior presidente eleito da história do país, despreparado, e agora ele está com um projeto que não é de nação, mas sim de sobrevivência do seu próprio governo, muito desgastado, com um cenário de muitos, mais de 100 pedidos de impeachment, cada um mais robusto que o outro, crimes de responsabilidade sucessivos que ele comete, e também, numa perspectiva eleitoral para 2022, possibilidade de derrota no voto. Então ele, para sobreviver, começa a praticar o mais descarado estelionato eleitoral. Na sua campanha, ele ouviu o seu ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, cantar numa convenção sob aplausos gerais, inclusive do próprio Bolsonaro. Se gritar pega centrão, não fica um, meu irmão. E agora ele compõe
com alguém, o senador Ciro Nogueira, discípulo de Severino Cavalcante, um expoente da política mesquinha, baixa, fisiológica do toma lá da cá, investigado por corrupção grossa nas suas empresas e com vinculação com empreiteiras pelo STF, acusado de usar verba pública para abastecer seus jatinhos em viagens privadas, enfim, uma figura deletéria, muito negativa da velhíssima política, que, aliás, já disse que o Bolsonaro era meio fascista, preconceituoso, e agora é o homem forte do seu governo. Bolsonaro foi sincero, disse que entregou a alma do governo para o Centrão, de onde ele se reconhece originário. Portanto, olha, quem votou no Bolsonaro a partir de uma suposta independência, de um combate à corrupção, de uma autonomia para enfrentar os podres poderes, deve estar desiludido, se tiver um mínimo de informação. Esse é um quadro muito grave, sobretudo porque afeta a vida dos brasileiros, das brasileiras, desmonta políticas públicas, entrega a soberania nacional, naturaliza a corrupção, faz negócio com a vida dos brasileiros. São mais de 553 mil famílias enlutadas e gente vinculada ao Ministério da Saúde fazendo negociata, o propina vac com as vacinas. Olha, é uma situação patética, absurda, que devia gerar uma indignação geral, que cresce. A gente tem visto um número crescente de manifestações de rua, com todos os cuidados que a pandemia exige, para clamar contra esse desacerto, esse desgoverno, essa degeneração da política no Brasil. Essa luta vai continuar. Agora, retomando os trabalhos da CPI, novos fatos serão apreciados e tudo isso vai sendo absorvido pela opinião pública e encaminhando no sentido de dar um fim a esse descalabro, a essa tragédia política em que o país está inserido. A Celeste comentou aqui comigo, Chico, na possibilidade de esse movimento do Jair Bolsonaro se tornar um abraço de afogados. Mas eu, sinceramente, não creio nessa possibilidade. Até porque, Chico, a tendência é que o ex-capitão, no ano que vem, se utilize de uma série de benesses, como a ampliação do valor do Bolsa Família, para conquistar eleitores visando a manutenção do seu mandato, e a possibilidade de afastamento parece algo cada vez mais distante. Ô Anderson, a gente tem que combinar, como pedia Antônio Gramsci, filósofo italiano no século passado, o pessimismo da razão com o otimismo da vontade. É claro que a história do Brasil indica que governantes, no chamado presidencialismo de coalizão que vigora no país, buscam uma base de apoio no Congresso para se sustentar, fazendo um descarado, um despudorado toma lá da cá. É o que está acontecendo agora. Mas isso não é algo matemático, certeiro. O Centrão não teria escrúpulos em começar a abandonar o Bolsonaro se as suas exigências sempre crescentes, eles são vorazes, têm uma goela enorme, não forem atendidas. E muitas vezes o governo não tem nem condições materiais. O Paulo Guedes virou um ministro de quinta categoria. O ex-posto Ipiranga está totalmente desabastecido. Ele, que é um defensor da política ultra-neoliberal. Agora é o Centrão, que tem mais força do que em todos os governos anteriores. Eles sempre aderem aos governos, como fizeram inclusive com o governo Lula e com o governo Dilma, mas também, quando não têm os seus interesses plenamente atendidos, são os primeiros a sair do barco governista, largar o governo já numa expectativa futura. Isso pode acontecer. Qualquer que seja o cenário, eu entendo que o fundamental é o crescimento da consciência, da organização e da mobilização populares. Sem isso, nós não vamos ter transformação profunda nem significativa. E é verdade, você tem razão quando diz que o governo ainda tem instrumentos importantes de sobrevivência. Eles vão trabalhar com a economia, que chegou ao fundo do poço e agora tem que crescer. Toda a dinâmica econômica tem relativa autonomia em relação aos governos.
a dinâmica capitalista, o agronegócio, as commodities têm muita força no Brasil. Os programas sociais, ele vai inventar um novo Bolsa Família aí, talvez com um novo nome para chamar de seu, e isso tem apelo nas camadas da população mais abandonadas, que vivem lá no limiar da miséria e da fome. Enfim, há uma resiliência, o Bolsonaro não está morto nessa disputa. Enfraquecido, pode crescer um pouco e, por outro lado, como o modus operandi da base do governo é muito a corrupção, escândalos novos aparecerão e isso pode comprometer o seu intuito de reeleição. Eu queria encerrar, Chico, com um comentário seu para essa imagem que representa o governo do senhor Jair Bolsonaro de maneira muito clara. No Dia do Agricultor, a Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência publicou uma foto de um suposto homem do campo segurando uma arma para celebrar a data. Após a repercussão negativa, a imagem foi retirada do ar, mas não adiantou muita coisa. Essa turma mostra a cada gesto, Chico, o quanto defende a violência em todos os setores da vida brasileira. Anderson, isso pode colocar a perder o intuito de reeleição do esquema Bolsonaro. Aliás, reeleição que conta com a adesão dos generais bolsonaristas que estão no governo e que de vez em quando manifestam arreganhos golpistas, totalmente fora da realidade. Então, esse esquema de um governo militarizado, mais de 6 mil oficiais nas boquinhas do governo, com uma base política da politicagem mais tradicional e corrompida, ele tem algum peso, tem alguma força, mas como é um governo de extrema-direita, que recebeu com pompa e circunstância, inclusive, uma deputada, Beatrix, da extrema-direita alemã, que minimiza o Holocausto, tem forte preconceito contra estrangeiros, proclama ódio aos muçulmanos, enfim, o governo desborda, o governo mostra sua carranca autoritária e neofascista volta e meia, e isso traz desgaste. Agora as próprias entidades judaicas, israelitas, se manifestaram criticamente a Bolsonaro. Parte delas o apoiou desde sempre, mas há dissensões crescentes. Essa propaganda governamental estimulando o ódio, a matança no campo, a violência, trocando a enxada, instrumento de fazer fecundar a terra para produzir alimentos, por uma espingarda nos ombros de um suposto agricultor, é escandalosa, abominável, terrível. E isso gera, sim, descontentamentos, agrada apenas a um núcleo muito duro e minoritário, que eu estimaria talvez em 15% a 18% da população, que tem essa visão claramente neofascista, violenta, de eliminação do outro, de fim de qualquer processo democrático. Mas são as escolhas do governo, né? E através delas, eu acredito, ele se perde também no seu intuito de continuar tendo o apoio da maioria da população. A pergunta que fica, Anderson, quantos dos quase 58 milhões de eleitores de Bolsonaro já estão arrependidos? Já viram que sua escolha foi um desatino, né? É bom lembrar que 46 milhões no segundo turno de 2018, quase 47 milhões, não aceitaram essa opção. Esse voto crítico tem, portanto, muita base social. E outros 42 milhões não compareceram às urnas ou votaram em branco ou nulo. A pergunta que se faz, desses 42 milhões, quantos agora estão dispostos a entrar na disputa, comparecer às urnas para dizer não a Bolsonaro? Por isso que aquela consigna, somos 70%, ela é estimulante e tem base na realidade.
Chico Alencar, mais uma vez, muito obrigado por você conversar conosco aqui no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço. Fico muito feliz de ser um comentarista histórico do nosso Faixa Livre. Sempre repito a exaustão que o rádio livre, crítico, que faz pensar, é um instrumento fundamental para o avanço da consciência popular, sem o que não se constrói uma república digna desse nome. Um bom fim de semana, um bom fim de mês de julho e que agosto chegue com as nossas lutas e com bom gosto e com gosto bom de justiça, de democracia, de avanço civilizatório no Brasil. Muito obrigado, um bom fim de semana a todos e todas. Conversamos aqui com o vereador pelo PSOL do Rio de Janeiro, Chico Alencar. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia. Oi, Anderson, bom dia, tudo bem? É mais um prazer estar aqui no programa com vocês, ainda nesse formato remoto, mas com o avanço da vacinação, esperando que todos estejam bem, com saúde, de volta ao âmbito presencial em pouco tempo. Mas, por enquanto, agradecer mais uma vez o convite. Espero que todos estejam devidamente imunizados, protegidos na equipe. Mandar um abraço para a Celeste, que sempre organiza com muita dedicação e carinho a pauta, a participação nos programas, constrói em conjunto com você as perguntas. Mandar um abraço também para o Paulo e para o Cid. E agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Mandar um abraço a todos os ouvintes, esperando que estejam todos bem e que já tenham se vacinado ou estejam prestes a fazê-lo. Bernardo, muito obrigado por você estar novamente aqui conosco no Faixa Livre.
Bernardo, nós temos uma série de questões importantes para tratarmos no programa de hoje, mas eu queria iniciar pelo presidente Jair Bolsonaro e essa possibilidade de ser enquadrado pela CPI da pandemia no crime de prevaricação, ao não ordenar a apuração de supostos crimes denunciados pelos irmãos Miranda, cometidos por integrantes do governo na compra de vacinas Covaxin contra a Covid-19 com pedido de propina. Você acha que cabe esse tipo de enquadramento, Bernardo, com as informações que temos hoje apresentadas? A palavra do presidente contra a dos denunciantes, ainda mais com o ex-capitão dizendo que pediu ao então ministro, general Eduardo Pazuello, que apurasse o caso? Uma eventual gravação do diálogo em questão entre o Bolsonaro e os irmãos Miranda poderia dar uma nova dimensão a esse episódio? Essa questão da CPI da pandemia e das investigações sobre uma eventual prevaricação cometida pelo presidente da República a partir de uma denúncia, de uma apresentação de uma irregularidade em relação às vacinas Covaxin pelo deputado Luiz Miranda e seu irmão, elas são tecnicamente delicadas e complexas. Por quê? O que é o crime de prevaricação de acordo com o artigo 319 do Código Penal? Prevaricar é retardar, deixar de praticar de ofício, ato de ofício que deveria ter praticado na defesa de interesse público para satisfazer um sentimento pessoal, ok? Então, o crime de prevaricação, ele envolve que se faça ou deixe, que se impeça de alguém de praticar um ato, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticar um ato contrário à lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, mas ele tem uma pena muito baixa, de 3 meses a 1 ano e multa, tá? Então, o primeiro ponto que eu tenho que avaliar é se o presidente da República tinha condições de fazer algo. Porque senão a gente cai num processo de criminalização da política parecido com o que o ex-presidente Lula sofreu na Lava Jato. Olha, como você é presidente, nomina o diretor da Petrobras, e o sujeito estava roubando na Petrobras, estava cometendo atos de corrupção, você é responsável por isso porque você está no topo da cadeia. Não é assim, a gente tem que ver quais são as provas existentes, tá? Não há precedente de um governador ou presidente da República sequer processado por ato de prevaricação, tá? Porque é muito difícil, ele tem que estar numa posição em que ele possa adotar uma providência imediata ou encaminhar os órgãos de controle, como a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, para que o façam, ok? Houve um ensejo de abertura de investigação da Polícia Federal, vamos ver como é que isso vai ser conduzido, mas a pena é muito baixa, é um crime comum. A gente cai de novo naquela circunstância de que efetivamente teria que haver a autorização da Câmara dos Deputados para que o STF recebesse uma denúncia. Pode ser que exista um crime conexo de responsabilidade em que o presidente Bolsonaro, ao não levar a cabo a apuração devida, ou não encaminhar os órgãos de controle, Procuradoria-Geral da República, Direção da Polícia Federal, Tribunal de Contas da União, mecanismos de controle interno do próprio Poder Executivo, dele não ter encaminhado, isso pode gerar também um crime contra a probidade na administração pública e gerar um processo de impeachment. Mas, de novo, a gente entra numa seara política, tá? Ou seja, ainda que existam os elementos claros para a caracterização, já considerando que é um crime com pena muito baixa, ainda que eu possa cogitar de uma responsabilização criminal do presidente ou de um crime de responsabilidade, efetivamente, eu teria que ter uma autorização da Câmara dos Deputados ou para abertura do processo de impeachment ou para responsabilização criminal por crime comum.
Tem alguns exemplos de prefeitos que prevaricaram. Por exemplo, um prefeito numa cidade do Rio Grande do Sul chamado Paverama foi sentenciado por esse crime porque ele permitiu que uma fábrica de alimentos continuasse a produzir em desacordo com os padrões sanitários vigentes. Tem algumas condenações relativas a conselheiro de Tribunal de Contas Estadual que inseriu declaração falsa para proteger um prefeito amigo, mas tudo, de novo, muito pontual, muito específico, em que a pessoa diretamente tinha o dever de apurar aquilo. Pode ser que o presidente comprove de alguma forma que notificou, que mencionou com a Polícia Federal, com o Procurador-Geral da República, ele teria que provar isso, que houve ofício, entendeu? Agora, o cenário muda muito se eu tenho uma prova ao vivo de uma gravação de áudio em que ele recebe a comunicação, olha, no lugar tal, no ministério tal, na compra tal, está acontecendo um processo, nessa vacina aqui tem sobrepreço. Meu irmão aqui, que é técnico concursado, recebeu informações, abordagem nesse sentido, o nome da pessoa é essa. Se o presidente recebe todas essas informações circunstanciadas e não comprova, pelo menos, que enviou aos órgãos de controle, porque não é ele, presidente, que vai dar voz de prisão às pessoas, nem que diretamente vai praticar os atos de apuração. Mas se ele tem conhecimento, no mínimo um crime de responsabilidade está configurado. Mas é uma prova que não sabemos se existe. Então a tendência é que isso conste de alguma forma no relatório da CPI. É mais uma implicação grave, palavras de um apoiador que até então era um apoiador fiel ao Bolsonaro. Eu lembrei muito do Luiz Miranda, fazendo um paralelo com as declarações do Roberto Jefferson na CPI dos Correios. Você está implicando um homem bom. Naquele tempo, quando ele ainda se dizia ou se proclamava aliado do Lula, e depois se mostrou, na verdade, que nada mais era do que um oportunista qualquer. Mas o Roberto Jefferson dizia que na CPI dos Correios, naquela altura, que o presidente estava sendo vítima de alguma coisa. O Luiz Miranda me pareceu um pouco... Ai, meu Deus, vamos... todo depoimento dele na CPI me pareceu muito assim... estão fazendo tudo isso no entorno Bolsonaro. Me lembrou um pouco o discurso do Mar de Lama. Então, eu acho que a primeira frase dele, a primeira manifestação dele não foi tanto de responsabilizar o presidente, mas de dizer que isso estava acontecendo, talvez à revelia, ou desconsiderando, digamos assim, a pessoa do presidente. Depois é que, com a reação de desacreditar ele e o irmão, é que, em alguma medida, o Luiz Miranda começa a mudar um pouco a narrativa e ser mais direto na implicação do presidente Jair Bolsonaro. Vamos analisar, mas é difícil a configuração, temos que ver se se a reunião é comprovada, se há outras provas. E, de novo, a gente cai na seara do político quando uma Câmara dos Deputados, comandada hoje por um aliado fiel, basicamente tem o poder de impedir a instauração tanto do processo por crime comum quanto de um processo de impeachment. Não vejo muito potencial de dano por enquanto. Agora, é claro que se soma a mais um escândalo político no contexto dessa má gestão, dessa catástrofe que é a condução da pandemia pelo governo federal no Brasil. Agora, o presidente acabou confirmando uma tendência que nós chegamos a comentar aqui no programa, Bernardo, que foi a recondução do Augusto Aras para chefiar a Procuradoria-Geral da República, mais uma vez ignorando a tradicional lista tríplice produzida pelos integrantes do Ministério Público, algo que provocou nova saia justa em Brasília, até porque a relação do Aras com boa parte do MP não é lá das melhores. Ele é visto como uma espécie de advogado do chefe do Executivo. O que deve representar essa manutenção do Augusto Aras na PGR por mais 2 anos, Bernardo? Anderson, a recondução de Augusto Aras era uma certeza no horizonte político em Brasília. 11 entre 10 analistas políticos sabiam que essa recondução ia acontecer, e dentro do próprio Ministério Público Federal
as inconformidades e a própria produção de uma lista tríplice foram muito mais um teatro para afirmar cada vez mais o caráter abusivo da gestão de Augusto Aras sobre as prerrogativas institucionais da Procuradoria-Geral da República, a maneira como ele as vem esvaziando, por conveniência de alinhamento com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, assim, Augusto Aras se mostrou um procurador absolutamente alinhado aos interesses do Palácio do Planalto, mostrou até mesmo um certo aprofundamento numa pauta conservadora, chegando a nomear Procurador Federal dos Direitos do Cidadão e assessores em postos chaves, como o secretário de Direitos Humanos do MPF, Ailton Benedito, alinhados completamente com a pauta bolsonarista. Ele mostrou alguma deferência aos poderes, aos demais poderes. Então, sempre que houve conflito com o STF ou com o Congresso, Augusto Aras tendeu a se alinhar mais aos poderes constituídos e a evitar grandes rupturas. Nesse sentido, ele não endolça as iniciativas mais golpistas do presidente da República, talvez até para ter um mimo de sobrevivência da sua biografia, para ela não ir completamente para a lama. Mas a sua recondução era absolutamente esperada, e há um álibi constitucional nesse sentido quando o presidente diz que é ele quem nomeia, de acordo com a Constituição, com o artigo 52, o Senado aprova ou não por maioria absoluta, e já era alguém que já era procurador-geral. Absurdo foi em 2019, quando ele foi nomeado fora da lista. Aliás, diga-se de passagem, ali, para quem ainda tinha uma dúvida de que Jair Bolsonaro não se vinculava aos ritos institucionais da democracia e da República e da Constituição, pode ver claramente, a lista tríplice não tem base normativa na Constituição, não está prevista expressamente. Era um costume incorporado desde 2003 pelo ex-presidente Lula. Durante todas as gestões do PT se nomeou o primeiro colocado. Michel Temer manteve o respeito à lista, que é um costume, não era uma regra expressa, mas nomeou a segunda colocada, uma mulher, Raquel Dodge. E aí Bolsonaro nem sequer se deu o trabalho de seguir a lista, nem para nomear o terceiro colocado que fosse. E deixou isso muito claro desde o início, quando viu que o alinhamento político que ele queria não estaria nem na lista, nem nas pessoas que concorreram à lista tríplice no âmbito da Associação Nacional dos Procuradores da República. Augusto Aras foi uma solução que foi construída tanto quanto o Cássio Nunes Marques e tem se mostrado grato e retribuído cada minuto essa confiança que recebeu de Jair Bolsonaro, se alinhando a pauta conservadora do Poder Executivo, a pauta antiambientalista, e evitado, acima de tudo, investigar o presidente da República, ainda que incomode o seu entorno, investigando aliados, como o general Pazuello, abrindo inquéritos, até talvez para apresentar credenciais ou para manter o chefe mais ou menos ciente do que ele pode fazer e lembrar o peso do cargo que ele ocupa. Mas, no geral, ele tem sido até visto como uma figura interventora dentro do Ministério Público Federal. E tanto quanto possível, quando pode, quando é possível, quando se pode fazê-lo, ele é desautorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público da União. Então, de certa forma, ele não tem apoio nenhum na classe. É visto com desconfiança no STF, mas, ao mesmo tempo, ele desarticula e esvazia a Lava Jato no âmbito do Ministério Público Federal. Então, ele responde muito bem aos anseios do mundo político. Eu não vejo um choque claro entre Augusto Aras, por exemplo, e o Senado. Tem que se dizer que ele foi apoiado, inclusive, pela oposição. Jacques Wagner, seu conterrâneo, promove a indicação de Augusto Aras em 2019. A bancada do PT vota a favor, não houve grandes objeções ou movimentações da oposição. E o que nós temos hoje é um cenário onde ele vai ficar mais 2 anos,
convivendo com o próximo presidente ou um eventual segundo mandato de Jair Bolsonaro até setembro de 2023. E acredito que ele aposta na reeleição do presidente para tentar uma cadeira no Supremo, visto que dessa vez não foi nomeado, foi preterido pelo advogado-geral da União, André Mendonça. Mas, em linhas gerais, é um quadro, vamos dizer assim, que não tem nem apoio interno, nem apoio externo na sociedade, que basicamente se afirma pela lealdade ao presidente da República e a subserviência à sua pauta política. Triste fim da Procuradoria-Geral da República. Nem Geraldo Brindeiro, no governo Fernando Henrique Cardoso, foi tão lacaio de um presidente como Augusto Aras é hoje de Jair Bolsonaro. O Supremo Tribunal Federal poderia atuar de alguma forma para evitar essa nova nomeação do Augusto Aras, Bernardo? Ele teria de ser provocado de alguma forma? Como é que isso se daria? O Supremo Tribunal Federal ele não tem diretamente uma atuação na indicação do Procurador-Geral da República. Até porque é um órgão judicial, ele não se envolve com esse processo político. Então, formalmente, não há nenhum óbice ou atuação do Supremo nesse sentido que possa ocorrer para evitar a indicação de Augusto Aras a um novo mandato em frente à Procuradoria-Geral da República. O que se pode fazer geralmente são pressões ou diligências ou conversas privadas, informais, dizendo que não é o melhor nome, mas eu não sei se existe essa indisposição toda. Certamente Augusto Aras não tem agradado, mas ele tem mostrado respeito e deferência ao Supremo Tribunal Federal quando atua junto ao tribunal. Então esse é um dos raros momentos em que ele recua do apoio irrestrito à pauta política do presidente Jair Bolsonaro. É quando isso gera conflito com os outros poderes, como o STF, Congresso. Vamos dizer assim, no golpismo ele não embarca. Então, Augusto Aras prefere, vamos dizer assim, manter uma relação cordial. Ele tem interlocuções dentro do Supremo, ainda mais agora porque Jair Bolsonaro vai ter emplacado 2 indicados, então uma eventual terceira vaga que surja num hipotético segundo mandato, ele já conseguiria estabelecer um diálogo com alguns interlocutores. E a relação dele, talvez, com o Supremo Tribunal Federal, com as instituições em geral, com as presidências dos poderes, ela tende a ser uma relação mais cordial, mais respeitosa, de mais deferência. A questão é Augusto Aras não ter respaldo nenhum na sociedade, ele tem um diálogo zero com a sociedade civil, menos 100 seria negativo, abaixo de 100 negativo seria o respaldo dele dentro da própria carreira. Hoje ele se escora basicamente em procuradores mais antigos, ele é completamente isolado e por vezes desautorizado pelo Conselho Superior do Ministério Público. Aquilo que ele precisa dos pares, ele não tem apoio nenhum, mas ele continua alinhado com o presidente da República e com sua base política no Congresso. Então, ele tem apoio. Não sei se diante de todos os desdobramentos políticos, de CPI da pandemia, dos recentes conflitos entre Bolsonaro e o Senado, embora a potencial nomeação do senador Ciro Nogueira venha no caminho de pacificar essa relação, mas talvez se produza um ato de desautorização do presidente. Pode ser a rejeição da indicação de André Mendonça ao Supremo, pode ser a rejeição da recondução de Augusto Aras, ou um ato menor, como foi com a ex-presidente Dilma Rousseff, quando se bloqueou uma indicação dela para uma embaixada, como forma de mostrar a censura do Senado à época, mas se aprovou a indicação de Luiz Edson Fachin ao STF. Vamos aguardar, mas nesse momento não há um papel institucional que o Supremo possa desempenhar para bloquear a indicação de Augusto Aras. E não acredito também que ocorra uma sublevação ou que em conversas informais se chegue um desgosto, um descontentamento do tribunal com essa recondução. Até porque hoje o presidente da República está em guerra aberta com quase metade do Supremo Tribunal Federal. Então,
desagradar o Supremo é até interessante para as pretensões políticas de Jair Bolsonaro. Nesse momento, eu vejo o papel do Supremo quase como que nenhum em impedir essa indicação de ocorrer. Outra situação que se confirmou, Bernardo, foi a indicação do advogado-geral da União, André Mendonça, para a vaga de Marco Aurélio Mello, que se aposentou esse mês no Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria que você se debruçasse na análise não só do aspecto político dessa indicação de um terrivelmente evangélico e aliado de primeira hora do ex-capitão Bernardo, mas também sobre a legalidade dela. Alguns coletivos foram ao Senado questionar a indicação do André Mendonça sob os argumentos de que ele subverte as regras constitucionais e tem perfil teocrático incompatível com o cargo que almeja. Qual é a sua análise a respeito disso, Bernardo? A indicação de André Mendonça, eu só não vou dizer que foi uma obviedade maior ainda do que a recondução de Augusto Aras, porque houve ali uma disputa até o fim com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que tinha ou era patrocinado pelo senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, houve alguma emoção na reta final, vamos dizer assim. Você tinha apostas em ambos os sentidos, e no final veio o André Mendonça para tentar agradar a base evangélica. Apesar de que eu vi descontentamento numa base evangélica mais hard e que, em alguma medida, parte da base política, evangélica ou não, do presidente, construiu paralelos com o ministro Luiz Edson Fachin, como se assim, vai ser um novo Fachin, alegando-se que a presidente Dilma Rousseff, o PT, Lula, tinham colocado muita esperança nele e que ele se alinhou completamente aos interesses da Lava Jato. Então, não sei avaliar o quanto André Mendonça vai ser um novo Luiz Edson Fachin, até porque eu acho que são biografias muito diferentes, muitíssimo diferentes. Agora, barrar a indicação dele é um ato político que o Senado pode ou não adotar. É difícil você questionar regras muito abertas. O que a Constituição exige em termos do artigo 101, 102 da Constituição em relação à nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal? Notório saber jurídico, reputação ilibada. Não me recordo de haver alguma denúncia de corrupção ou ou um fato que desabone diretamente o atual advogado-geral da União, André Mendonça, do que seria algo que incomodaria o grande público em termos de um mal feito. Mas a atuação dele no Ministério da Justiça, ele foi advogado-geral da União ficou um período no Ministério da Justiça sucedendo Jair Bolsonaro, voltou para a Advocacia Geral da União para ceder a cadeira no Ministério da Justiça a um aliado político do presidente. E também já para direcionar a sua indicação ao Supremo Tribunal Federal. Eu vi que ele fez carreira, ele tem uma carreira consolidada na AGU, ok? E, efetivamente, tem uma formação universitária. Ele fez mestrado e doutorado na Espanha, ele tem uma cátedra universitária, ele dá aula no Instituto Presbiteriano Mackenzie, em Brasília. Então, não é uma pessoa desprovida de credenciais. Não é alguém que chega no Supremo que eu possa dizer, essa pessoa não tem o notório saber jurídico. Há uma expectativa de que ele seja conservador em pautas sociais e morais, mas que seja rigoroso em matéria de combate à corrupção. Há uma indicação até efetiva de que ele seria, em tese, um lavajatista, e de que Bolsonaro estaria acenando para essa base com vistas às eleições do ano que vem.
Mas o mote da indicação foi ele ser terrivelmente evangélico e ser pastor presbiteriano. E aí, nesse caso, efetivamente, a gente vai entrar numa zona cinzenta que não temos como saber se de fato ele vai ser nomeado para cumprir objetivos que efetivamente sejam de ferir o Estado laico. Acho que sim, mas eu não tenho uma prova clara e inequívoca nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu não posso perseguir uma pessoa exclusivamente por suas crenças religiosas. Então, Bolsonaro tinha dito que nomearia um ministro terrivelmente evangélico. Não se sabe o que é terrivelmente evangélico, mas ele é pastor presbiteriano. Não é comum que o dado religioso seja um indicativo claro na nomeação de um ministro de tribunal. Vários ministros de tribunais superiores no Brasil professam diferentes fés. Alguns são evangélicos, católicos, já tivemos ministros que são judeus, enfim. Então, que a diversidade religiosa é o ideal, ótimo. Que o Estado deve ser laico, melhor ainda. De que a fé religiosa individual do ministro não deve interferir nos seus votos. Mas não sabemos muito como fazer um controle efetivo disso. O que a gente pode fazer é olhar para o que foi André Mendonça, advogado-geral da União e ministro da Justiça. E aí, a minha crítica a ele não é de matéria religiosa. É o completo abuso de instalação de inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional contra pessoas que criticaram Jair Bolsonaro, contra críticos, opositores. Então, o inquérito contra Guilherme Boulos, por exemplo, é determinado a partir de um despacho dele. Para quem não tiver lembrado, o bulo dele diz: cuidado, Bolsonaro. Bolsonaro diz: eu sou a Constituição. Aí Boulos diz: cuidado, Bolsonaro. Luís XIV acabou na guilhotina. O rei da França acabou na guilhotina. Eu não lembro a fase exata, mas era uma menção ao fato de que Bolsonaro estava parafraseando a ideia de que o Estado sou eu, quando dizia eu sou a Constituição. E aí disse: cuidado, que a última pessoa que disse isso acabou na guilhotina. Esse inquérito foi aberto por determinação dele, não foi o único. Mas essa direção já vinha desde a gestão de Sérgio Moro. Não sei se é uma característica específica da atuação de André Mendonça. Eu acho que é uma linha geral dos juristas que apoiam Bolsonaro e que não querem ver a sua autoridade questionada e que hiperbolizam, vamos dizer assim, o caráter da Lei de Segurança Nacional. E teve um fato positivo em todos esses inquéritos horrorosos abertos, que foi uma abertura de uma discussão no Congresso para alterar a legislação e transformar numa lei de segurança do Estado Democrático de Direito, de mudar o perfil da legislação. Se você efetivamente pega a atuação dele como advogado-geral da União, com exceção das menções religiosas no julgamento da ação no STF sobre a abertura de templos, que aquilo causou um estranhamento e um incômodo na própria corte, a atuação dele foi correta, como mais ou menos costuma ser a atuação de um advogado-geral da União. Esse sim tem que defender de forma proativa os interesses da União Federal e tem que estar mais ou menos alinhado com o governo que o indica. Mas os critérios que ele tem como advogado-geral da União e como, anteriormente falando, advogado da Petrobras, advogado advogado concursado da própria AGU, da própria Advocacia Geral da União. Então, assim, é um quadro de carreira. Quando foi advogado-geral da União, trabalhou muito fortemente junto à Controladoria Geral, TCU, para fazerem andar os acordos de leniência. É uma pessoa de quem eu posso ter discordâncias, mas a carreira política dele não o desabona. A carreira funcional dele não o desabona. Tem uma formação universitária, melhor do que de Toffoli, inclusive.
Agora, a atuação no Ministério da Justiça, tal, de novo, na mesma linha de Augusto Aras, para agradar o presidente, foi uma atuação sofrível, de endosso a atos de intimidação autoritária por meio de inquéritos baseados na Lei de Segurança Nacional. Eu acho que isso já valeria a rejeição da indicação pelo Senado Federal, e não uma menção à fé religiosa dele ou exageros discursivos que ele tenha conduzido no âmbito do julgamento da ação do Supremo sobre restrição à atividade de templo na pandemia. Acho que essa iniciativa não vai prosperar e que provavelmente a indicação ou deve passar apertado ou ele deve ser rejeitado. Lembrando que há um teatro aí, há um jogo de interesses fortíssimo, porque Augusto Aras tem interesse na rejeição dessa indicação, porque ele seria o segundo colocado, vamos dizer assim. Muita gente cantou, inclusive, a pedra de que Augusto Aras seria indicado para conduzir uma subprocuradora, Lindor Araújo, que é muito fiel a Aras e a Bolsonaro. Não aconteceu isso, entendeu? Mas vamos ver os próximos lances. Por enquanto, eu acho que essa atuação da Associação Brasileira de Juristas para a Democracia, que você menciona, em conjunto com outros advogados, membros do Ministério Público, enfim, Ministério Público Democrático, etc., eu acho ela muito mais um questionamento político necessário, mas eu acho ela muito mais algo simbólico do que propriamente algo que vai ter certa efetividade. Se Aras for rejeitado, acho que isso... Desculpe, se André Mendonça for rejeitado como novo ministro do STF, eu nem vejo que isso vai acontecer pelos inquéritos por conta da Lei de Segurança Nacional, que ele patrocinou em excesso, mas sim pelo medo que o mundo político tem de que ele seja um lavajatista, de que ele recupere a Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de que ele seja rigoroso no combate à corrupção política. E aí vamos ver qual vai ser o resultado desse jogo de poder no Senado. Os desdobramentos da CPI da pandemia também vão contar muito nesse sentido. Vamos aguardar. Quem acabou atuando de maneira muito correta e até, por que não dizer, corajosa, Bernardo, foi o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República para arquivar aquele inquérito dos atos antidemocráticos e abriu na mesma hora um outro bem mais abrangente, citando a possível existência de uma organização criminosa que atenta contra a democracia, o que atinge diretamente o bolsonarismo. Te surpreendeu essa medida do magistrado do STF, Bernardo? A decisão de Alexandre de Moraes de arquivar o inquérito dos atos antidemocráticos, ela obedece uma lógica sistêmica. Ela está tecnicamente, juridicamente, legalmente correta, porque ela abarca um pedido da Procuradoria-Geral da República nesse sentido. Mas o ministro foi muito hábil politicamente, aqui tem uma queda de braço, Polícia Federal, Supremo, Procuradoria-Geral da República, em determinar ato contínuo a abertura de um novo inquérito com um objeto quase idêntico, muito próximo, se não igual, para apurar a existência de uma organização criminosa, uma rede de atos autoritários, envolvendo inclusive deputadas federais da base bolsonarista como Paula Belmonte e Aline Slois, acho que é assim que fala o nome dela. Então, ele sabia que aquilo tinha uma certa limitação, ele encerra o inquérito e abre um novo. Nós já conversamos aqui em outras oportunidades que eu tenho muitas restrições ao fato do Supremo Tribunal Federal poder iniciar de ofício investigações, tá? Esse é um tipo de debate em que a gente... em que todos são meio sujos, bobos e feios, sujos e malvados. E bobos, às vezes, também, entendeu? Mas Alexandre de Moraes manteve a investigação, que tem apoio na Polícia Federal, viva, em aberto, até porque muita coisa ali é muito grave. Acho que ele vai levar isso ao limite para ver o que se consegue fazer em termos de encaminhar para as pessoas que não têm foro privilegiado para a primeira instância, para que sejam feitas as apurações devidas. Foi uma estratégia inteligente dele, porque não bate de frente, respeita as atribuições da Procuradoria-Geral da República, mas mantém a investigação criminal contra a base bolsonarista e a organização criminosa que lhe é subjacente em relação a atos antidemocráticos,
viva. É como se o inquérito tivesse sido encerrado e reiniciado ao mesmo tempo, com outro número numa nova investigação. Vamos aguardar os desdobramentos, mas me pareceu uma medida muito inteligente e pertinente, porque ela não cria um atrito desnecessário com a Procuradoria-Geral da República e, ao mesmo tempo, ela mantém a investigação criminal sobre atos de extrema gravidade. Corre no Supremo também, Bernardo, uma ação questionando o presidente Jair Bolsonaro para que prove aquelas acusações dele de que houve fraude nas eleições presidenciais de 2018. Você acha que isso pode dar em algo, Bernardo, caso o ex-capitão não consiga provar a denúncia, o que evidentemente vai acabar acontecendo? Esse tipo de ação serve só para provocar a contestação ou pode ter algum efeito prático? Olha, se você faz uma alegação de fraude nas eleições e não prova, isso pode ser várias coisas, notificação falsa de crime, denunciação caluniosa. Nós incorreríamos em uma série de ilícitos penais de caráter comum, além do crime de responsabilidade de um presidente da República utilizando denúncias vazias ou falsas para desestabilizar as instituições, investir contra a existência e o plena independência dos poderes, contra o voto, contra o exercício dos direitos políticos e eleitorais. Então, você volta para a primeira pergunta que você me fez. E eu digo, ele não vai provar, tá? Esse é um debate que é muito enviesado sobre a questão do voto impresso, auditável, porque alguns países adotam esse formato de urna, como a Índia, em que tem o comprovante, mas veja, na Índia eles fizeram uma transição de 10 anos para adotar esse sistema. Eu já vi alguns questionamentos sobre questões de lisura da urna eletrônica. Até aqui, tudo me pareceu muito infundado e muito hiperbolizado. Até porque a urna não tem uma comunicação externa, ela não tem transmissão em Wi-Fi, vamos dizer assim, ela não tem conexão direta com a internet, ela tem conexão com a rede elétrica, ela funciona, ela liga. Ela é um equipamento, mas ela é indevassável. E você pode auditar por meio de um outro computador, de um software, entendeu? E as pessoas, eu tenho alunos que, mas professor, o voto de papel ali é importante a gente ter para poder contar para ver se bate, se confere. Olha, você vai no banco, raramente a pessoa vai no banco, em agência, e ninguém pede para o gerente, vem cá, abre aí o caixa para eu ver se tem um espaço ali na minha conta que eu possa contar quanto que eu tenho em papel moeda. Aliás, papel moeda por si só, o chamado dinheiro fiduciário, ele já substituiu para você não ficar carregando ouro e metais preciosos. E hoje, ninguém em sã consciência fica contando, não, eu tinha, meu salário caiu, deixa eu ver se tem 10 mil reais em papel na minha conta no banco. Você usa o saldo virtual do banco. Então, quem confia no sistema bancário, questionar a urna eletrônica é demagogia, porque basicamente o princípio é o mesmo. E o que o Bolsonaro está fazendo é pior do que isso, porque o argumento dele, pelo menos em relação às eleições de 2014, de que estatisticamente houve fraude por conta da mudança nas curvas entre Aécio Neves e Dilma Rousseff no segundo turno daquela eleição, é de considerar princípios básicos de estatística, inclusive o fato de que os votos de São Paulo entraram primeiro, e por isso que a diferença foi muito alta para Aécio, porque ele ganhou por 65% lá. E que à medida que os votos do Nordeste, porque na época tinha horário de verão, foram sendo divulgados, à medida que as transmissões iam sendo feitas, houve a oscilação da curva nesse sentido, como também no início da apuração dos Estados Unidos, o Donald Trump estava na frente e esse cenário foi modificado. Então, são alegações. Eu acho que tem uma discussão interessante e válida sobre aperfeiçoamento do sistema eleitoral, mas sequestrada pelo bolsonarismo como está, é melhor não fazer nada por enquanto. E aí, essas alegações vazias, genéricas, de quinta categoria de fraude, eu ganhei no primeiro turno, tá? Qual a sua evidência? Vozes da sua cabeça, como diz o meme,
Só que ele, presidente da República, dizer isso, não provar, mesmo interpelado para tanto, ouvir dizer, alguém comentou. Não é assim. Você tem que apresentar alguma evidência concreta ou pelo menos indícios. E aí você pode entrar nessa área de práticas de crime comum, de crime de responsabilidade, mas muito provavelmente a gente cai de novo no bloqueio político. Melhor negócio que Jair Bolsonaro fez, negócio, por favor, sem qualquer alegação de, em tese, envolvimento e corrupção, mas a melhor aposta que ele fez foi a aliança com Augusto Lira. Aquilo ali tá um verdadeiro paredão, não passa nada. Se fosse goleiro, estava invicto. Então, assim, a agenda dele andou um pouco, estava travada na Câmara dos Deputados, e denúncias, alegações, tudo isso paralisado porque ele tem um aliado muito competente como presidente da Câmara. Nesse cenário, o que vai acontecer é esse mise-en-scène infantil que os poderes fazem, de saltar Barroso soltando nota de repúdio, ou então no Twitter dele compartilhando ditadura nunca mais. Bolsonaro, com perdão da palavra, caga e anda para isso. Livro ditadura nunca mais, Cálice, Chico, não sei quem, sei lá o quê. Isso não ofende Bolsonaro, entendeu? Ser relacionado à ditadura militar para o Bolsonaro é elogio, entendeu? Então, a gente vai falar com ele, vai ter uma conversa com ele. Parece uma criança de 5 anos que não entende seus limites. Não é isso. O Jair Bolsonaro não é uma criança. Ele está o tempo todo desafiando o sistema para ter um álibi perfeito no momento certo, para gerar um tensionamento que, se não vai levar a um golpe, pelo menos vai gerar uma fragilização democrática de tal monta que, mesmo que ele seja destituído por um impeachment ou vencido numa eleição, isso vai criar uma ingovernabilidade de quem venha depois. O objetivo final dessas denúncias vazias de fraude é esse. E tratar Bolsonaro como uma criança pequena ou como alguém que precisa entender melhor a dimensão institucional do seu papel, em vez de tomar ações concretas, como ajuizar ações, iniciar processos de responsabilização, isso só vai dando força a ele. Infelizmente, o mundo político está preferindo, dar uma de cego. E o pior cego é aquele que não quer ver. Já o ministro do STF, Gilmar Mendes, Bernardo, tentou de alguma forma atuar para conter os anseios golpistas dos militares, pedindo à Procuradoria-Geral da República uma posição a respeito das ameaças do general Braga Neto às eleições do ano que vem. Com o Aras comandando a PGR, Bernardo, temos aí mais uma pizza a caminho? Anderson, aqui a pizza é mais que garantida. Eu acho que o Gilmar Mendes, pelo menos, ele tomou uma atitude, porque quem tem que oferecer uma denúncia, tomar uma providência cabível de investigação é o Procurador-Geral da República. Pelo menos ele informa, ou representa, ou noticia ao Procurador-Geral da República o que aconteceu. Mas a pizza aqui, essa tá até fácil, é uma pizzazinha tranquila, é uma mussarela básica, joga 2 tomates e um pouquinho de orégano, já tá pronta a pizza. Por quê? Eu não duvido que Braga Neto disse aquilo. Braga Neto, você olha para a cara dele e a cara dele grita golpe. Ele, como interventor da segurança pública no Rio de Janeiro de 2018, foi a soma do nada com coisa nenhuma. Resultados pífios. No final, o grande feito foi comprar viaturas novas, sendo que o Estado estava em recuperação fiscal, ou seja, o impedimento era financeiro. Para aquilo não precisava ter intervenção federal nenhuma, a execução foi triste. Aí ele volta à cena política como chefe da Casa Civil, o tal do presidente operacional no auge da crise da Covid, quanto Jair Bolsonaro se aprofundava no seu negacionismo. Mas, de novo, se aquilo ali é cartão de visita, é um cartão de visita horroroso. E aí ele foi para o Ministério da Defesa ser aquilo que ele sempre foi, um militar conservador e autoritário, cujo currículo é um grande vazio que não impressiona ninguém, entendeu? Fora do âmbito das Forças Armadas. Então,
qual o problema ali? Eu tenho um off, eu tenho uma conversa informal, os interlocutores não assumem claramente o que foi dito ou não, o Braga Neto nega de uma forma ambígua, enviesada, mas não diz não peremptório, entendeu? Não se sabe se a ameaça foi para o Congresso, ou num primeiro momento se dizia que sim, agora disseram que não, que foi para o Supremo, que se vocês interferirem na decisão do Supremo, do Congresso, de ter o voto impresso auditável, a gente não vamos aceitar, queremos eleições limpas e justas, como se durante 30 anos de redemocratização a gente não tivesse tido bem ou mal isso no Brasil, sem grandes denúncias comprovadas, atestadas de fraude. A justiça eleitoral pode não ser perfeita, tem muitos problemas, bem ou mal funciona, e nisso e se a urna eletrônica é um problema, ela é um problema com a participação dos militares, porque eles têm uma atuação tanto na programação como no processo de segurança, a guarda dessas urnas. Eu lembro, inclusive, que o Procurador-Geral da República pediu às Forças Armadas para estudar os mecanismos de eleição da Associação Nacional dos Procuradores da República, alegando que eles precisavam ser aperfeiçoados. Então, se existe fraude na urna eletrônica ou se ela é ineficiente ou vazável, os militares têm responsabilidade nisso, não adianta negar. E essa fala de Braga Neto é inaceitável. Num país sério, ele deveria ter sido demitido. O governo no qual ele trabalha está alinhado com o pior tipo de autoritarismo possível, beirando o golpismo, então não me estranha que não tenha acontecido nenhuma coisa nem outra, mas as instituições precisavam reagir. A reação do ministro Gilmar Mendes é talvez a única possível ou plausível nesse cenário, mas infelizmente não vai passar de mais uma comunicação que chega na PGR e vira um arquivamento ou uma resposta que não leva a lugar nenhum. O engraçado é o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, a gente falou muito sobre ele hoje, ter pedido esclarecimentos aos governadores, em especial aos governadores do Nordeste, sobre vacinação, ritmo de uso de recursos federais, dando eco à narrativa bolsonarista de que o problema na pandemia é o roubo abre aspas, roubo dos prefeitos e governadores, fecha aspas. Veja bem, se ele tivesse o zelo para fiscalizar o governador que ele tem para fiscalizar o presidente, o país estava numa situação muito melhor. E aquela coisa, em vez de chegar a Pazuello, que é um cadáver político esperando para ser enterrado, é uma coisa. Pazuello está protegido lá dentro, por enquanto, de um cargo com foro, enquanto Jair Bolsonaro for presidente, mas a situação dele legal e criminal é muito complicada. Como o Braga Neto é um aliado de primeira hora e mostra um alinhamento com a cúpula dos comandos militares, aí Augusto Aras sabe que é mexer num outro patamar. Mas bem ou mal está no inquérito, que depois não dá em nada, bem por aí. Diferente de um Uruguai, por exemplo, que no final do governo Tabaré Vázquez afastou o comandante supremo das Forças Armadas por declarações favoráveis ao regime da ditadura no Uruguai. Não por acaso surge um partido político desse movimento de defenestração, de afastamento, de desautorização desses militares, que é um partido político de extrema-direita no lugar, que é o Cabildo Aberto, e que governa em coalizão com o atual presidente do Uruguai, mas sendo constantemente desautorizado nos limites do possível para manter a governabilidade. A maneira como se trata militar golpista na Argentina, no Uruguai, no Chile, é completamente diferente de como se faz isso no Brasil. Isso é uma pena. Então, não devemos ter altas expectativas. Parece que o mundo político se caminha para... Jair Bolsonaro é uma tragédia, mas é melhor que saia pelo voto em 2022. Vamos ver se a história dá razão a essa estratégia, porque no atual cenário ela contém riscos incomensuráveis à estabilidade e ao futuro da democracia brasileira. E por hora é conviver com essas pizzas e essas reprovações públicas via imprensa, porque não vejo nada de concreto acontecendo com Braga Neto.
Bernardo Campinho, mais uma vez, muito obrigado por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Anderson, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Quero deixar um grande abraço para você, para toda a equipe do programa, Celeste, Paulo, Cid, toda a equipe, os demais que se sintam aí abraçados. Espero que estejam todos vacinados, seguros, bem, com saúde. Espero que o pior dessa pandemia passe logo, que possamos ter os debates, os encontros ao vivo, no estúdio, na Bandeirante, mas por hora vamos todos nos resguardar e procurar nos imunizar o mais rápido possível. Espero que quem já tem a primeira dose tenha logo a segunda, quem já tem a segunda continue usando máscara com todos os cuidados. Um grande abraço a toda essa equipe, eu desejo o melhor para os ouvintes, espero que tenham gostado da entrevista, das opiniões, das análises e que a gente possa continuar dialogando numa próxima oportunidade. Então, bom dia a todos, um grande abraço, mais uma vez obrigado pelo convite, boa sexta-feira, bom final de semana a todos. Conversamos aqui com o advogado constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Vamos a mais um intervalo, voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o sociólogo e coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano de Araújo. Adriano de Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia aos ouvintes do programa Faixa Livre. Em nome da equipe do Fórum Grita Baixada, eu quero agradecer o convite para este importante diálogo sobre a violência de Estado e do racismo na Baixada Fluminense. Essa é uma realidade abordada na nossa mais recente publicação. Digo que é sempre importante para a sociedade civil, ainda mais da periferia, poder contar com um espaço como este. Muito obrigado. Adriano, muito obrigado por você estar aqui conosco dialogando no Faixa Livre. Adriano, vocês do Fórum Grita Baixada seguem nesse belo trabalho de evidenciar o quanto nós temos um Estado que atenta contra as liberdades das populações faveladas e periféricas, ao lançarem o boletim Racismo e Violência na Baixada Fluminense, que traz dados estarrecedores sobre a violência policial nos 13 municípios que constituem essa região do Rio, enfocando o racismo estrutural que está colocado. Eu gostaria que você abordasse a divulgação desse documento. Dissesse aqui pra gente, por favor, quais as principais conclusões que podem ser tiradas a partir dele. Anderson, de fato, os dados apresentados são assustadores. Podemos dizer que o boletim traz duas principais conclusões. A primeira é que a população negra, pobre e periférica continua sendo alvo preferencial e letal das ações policiais. Na Baixada, 73% de todas as mortes provocadas pela polícia são de pessoas negras. Quando olhamos individualmente as cidades, percebemos que em São João de Meriti, por exemplo, 84% das pessoas mortas pela polícia são negras. Em Magé e Belfor Roxo, são 83%. Em Duque de Caxias, praticamente 76%. Isso nos faz pensar na perpetuação dessa estrutura de produção de mortes. Estrutura esta que está vinculada às nossas origens como país colonial, que produziu uma sociedade escravocrata, segregadora, sustentada na exploração brutal do trabalho e no uso sistemático da violência letal contra os pobres, negros e os povos originários. A função social da polícia no Brasil, infelizmente, não nos permite um afastamento dessa origem. A polícia continua matando os considerados socialmente indesejáveis do sistema, os que são considerados os inimigos. Isso é o que os dados mostram, não é de agora, é uma constante. A violência policial no Brasil é uma das faces deste racismo estrutural e que também é estruturante. A violência letal da polícia é uma política que define previamente quem merece e quem não merece viver. E na Baixada, essa política de Estado mostra seu lado mais cruel. Uma segunda conclusão, que está articulada à primeira, é que a Baixada Fluminense apresenta taxas de letalidade da ação policial proporcionalmente
superiores àquelas verificadas na cidade do Rio de Janeiro, apesar da baixa visibilidade da Baixada quando nos baseamos apenas nas notícias vinculadas na mídia, especialmente na TV. Com uma população de cerca de 6,7 milhões de habitantes, tivemos na cidade do Rio 291 pessoas mortas pela polícia no primeiro semestre deste ano. Na Baixada, com cerca de 3,9 milhões de habitantes, registramos neste mesmo período 255 mortes. Temos, portanto, uma taxa de letalidade da ação policial na capital de 4,1 mortos por 100 mil habitantes, enquanto aqui na Baixada foram 6,52 mortos por 100 mil habitantes, nesse primeiro semestre do ano. Então a gente está falando de uma altíssima letalidade da ação policial justamente na região mais negra e vulnerabilizada do Estado. E estamos falando também da invisibilidade dessas mortes, desses corpos negros. Agora, parece que esse é o primeiro boletim de uma série que vocês vão lançar, não é isso, Adriano? Sim, Anderson. Os próximos boletins desta série continuarão tratando desta relação entre violência de Estado e racismo. É um propósito do Fórum Grita Baixada sistematizar dados e produzir conhecimento sobre a região, seja a partir de dados oficiais, como fizemos agora, seja articulando o conhecimento e a experiência dos que aqui vivem, lutam e pensam este território, como, por exemplo, as mães e os familiares de vítimas de violência de Estado na Baixada Fluminense. A ideia é que os boletins possam subsidiar, numa linguagem acessível, o debate e as incidências políticas das organizações e das lideranças sociais da Baixada para o enfrentamento da violência de Estado e do racismo. Para os próximos boletins, nós queremos continuar trazendo dados oficiais sobre essa realidade, mas também trazer narrativas locais de ativistas e de pessoas atingidas por essas violências. Para o Fórum Grita Baixada é fundamental essa abordagem. Produzir conhecimento a partir das periferias e denunciando a violência letal de Estado. E como é que vocês do Fórum Grita Baixada fizeram para compilar esses dados, Adriano? Qual foi o trabalho de vocês para terem acesso a essas informações? Esses dados foram obtidos diretamente do site do Instituto de Segurança Pública, o ISP, que é um órgão oficial do Estado do Rio. Foi no painel de letalidade violenta que encontramos os dados sobre os crimes contra a vida. Lá, encontramos também as informações sobre o perfil das vítimas. A partir dos dados específicos das mortes por intervenção de agentes do Estado em cada uma das 13 cidades que integram a Baixada Fluminense, nós relacionamos essas informações com os dados de quantitativo populacional das cidades, de modo a podermos calcular as respectivas taxas de letalidade. Essas taxas levam em consideração a comparação do número absoluto de mortes para um grupo de 100 mil habitantes, o que permite uma comparação entre cidades de diferentes quantitativos populacionais. Note-se que estamos sistematizando e apresentando dados que foram produzidos pelos próprios agentes públicos de segurança. Casos que não foram registrados ou que envolveram policiais que não estavam em operação policial não são contabilizados. Infelizmente, isso sugere um número real bem maior. Por isso, nos próximos boletins, queremos trazer também informações coletadas de outras fontes, de modo a contextualizar mais precisamente alguns dados relacionados à violência de Estado. A nossa produtora Celeste Sintra nos lembra de um detalhe muito importante, Adriano. Um estudo recente demonstrado no Anuário Brasileiro de Segurança Pública que mostrou que, dentre os 10 municípios com mais altas taxas de letalidade policial do país, 7 estão no Rio de Janeiro, alguns na Baixada Fluminense, como Japeri, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo. Eu acho que isso só serve para confirmar os dados que vocês levantaram a respeito do tema, né, Adriano? Sim, Anderson, sem dúvida. Na verdade, os dados mais recentes apontam para uma tendência de aumento da violência letal dos agentes públicos de segurança,
algo que sofreu uma severa queda com a DPF das favelas, mas que um ano depois passou a ser sistematicamente violada pelo governo estadual. Aqui na Baixada, nós já ultrapassamos os números de mortos pela polícia quando comparamos com o primeiro semestre de 2020. No ano passado, foram 241 pessoas mortas pelas forças de segurança entre janeiro e junho. Já neste ano, no mesmo período, chegamos a 255 pessoas mortas pela polícia. Mas se a gente for pegar alguns municípios em particular, esses números são muito maiores. Em Japeri, mais que dobrou. Foram 17 mortos pela polícia no ano passado, no primeiro semestre. E nesses primeiros 6 meses de 2021, chegamos ao número de 36 pessoas mortas pela polícia. A ação das milícias na Baixada também preocupa vocês, Adriano? Essa violência policial estaria, de alguma forma, conectada com a atuação desses grupos paramilitares? Anderson, nós acreditamos que sim. Quando nós falamos de violência de Estado, e não somente em violência policial, é porque partimos do entendimento que o Estado tem a responsabilidade final, seja atuando, operando, seja omitindo-se. Na verdade, como muitos já disseram, não existe vácuo de poder. Algumas pesquisas feitas por professores da UF, por exemplo, mostram uma predileção das operações policiais em áreas de comércio varejista de drogas de algumas facções, mas não em outras e principalmente não em áreas ocupadas pela milícia, que também, por sua vez, tem pontos de venda de drogas e que também se associam a grupos criminosos, a outros grupos criminosos. Pesquisadores como o professor e sociólogo José Cláudio Alves, da UFRRJ, que é um profundo conhecedor das dinâmicas da violência de Estado na Baixada, já defende esse argumento já há algum tempo. Mas é importante observar que os dados que o Fórum Grita Baixada traz nesse boletim não se referem às mortes provocadas por milicianos ou outros grupos criminosos com a participação de agentes públicos. E isso não torna essa informação menos estarrecedora. Na verdade, a gente está falando de servidores públicos, servidores do Estado, legalmente constituídos, e ao mesmo tempo se constituem em decisivo fator de morte na região. A gente lembra que entre as 4 modalidades de crimes contra a vida, a violência letal policial está em segundo lugar, acima inclusive dos roubos seguidos de morte e das lesões corporais seguidas de morte. Se hipoteticamente houvesse uma determinação de um dia para o outro de que a polícia não poderia mais matar sequer uma pessoa, nós teríamos uma redução de cerca de 20% dos crimes contra a vida no estado do Rio de Janeiro. E uma redução muito maior entre as pessoas negras, já que são as principais vítimas dessa modalidade de violência. Então a gente deve se perguntar sempre, a quem interessa que isso não seja alterado? A quem interessa que essa política de morte não seja sequer arranhada? O que é que pode e deve ser feito, Adriano, para que nós tenhamos uma mudança radical nesse quadro de violência policial no nosso estado, em especial nas favelas? Bom, nós acreditamos que instrumentos e estratégias de controle da atividade policial podem surtir um efeito positivo na redução dessa letalidade. A gente vê como um sinal de esperança a adoção, por exemplo, de câmeras nas viaturas policiais, nos uniformes policiais, como um instrumento concreto que possa contribuir para essa redução da letalidade policial. Algo nesse sentido vem sendo feito no estado de São Paulo e os primeiros resultados têm sido muito satisfatórios nesse sentido. Mas é claro que o simples uso de equipamentos ou de técnicas de abordagem por si só não vão reduzir um processo que, na verdade, tem raízes muito mais profundas, né? Então tem também uma concepção social do papel da polícia
que também precisa ser transformado. E isso é trabalho de gerações. O Fórum Grita Baixada, nesse boletim que nós acabamos de lançar, nós estampamos, logo na primeira página do boletim, uma fala de uma socialite paulista. Ela organizou uma festa no bairro dos Jardins, em São Paulo, em plena pandemia do Covid-19, e numa abordagem policial que foi feita, ela disse para os policiais, né, por que vocês não vão para a favela? O que vocês estão fazendo aqui? Né? Então, para nós, isso torna visível que, para além do desacato, essa expressão vai para a favela resume a visão que parte da sociedade brasileira tem a respeito do papel da polícia e em relação a moradores de periferias, que são pobres e negros na sua maioria. Como é que a gente muda essa realidade? A gente acha que essa realidade não muda naturalmente, ela não vai ser resultado de uma ação de governo pontual, mas sim como resultado de uma luta mesmo histórica, da pressão do movimento negro e de seus apoiadores, da sociedade brasileira, que precisa fazer para a gente superar, para a gente quitar essa dívida histórica. Enquanto nós também não tivermos gestores públicos comprometidos e que defendam de forma clara e inquestionável essa mudança, a gente acredita que isso não irá ocorrer, né? Essa necropolítica, ela também gera dividendos eleitorais de controle do território. E esse controle do território também se dá pelo medo, também se dá pelas técnicas de desaparecimento forçado, também se dá através dessas operações policiais letais. Isso também configura um controle do território que também tem articulação com processos eleitorais e políticos. E daí a importância da gente discutir violência de Estado, porque é uma violência que muitas vezes conta com a participação direta de agentes públicos, não somente policiais, mas também secretários, prefeitos. Então, é uma violência, a violência policial inserida dentro da dinâmica da violência de Estado, ela tem raízes muito profundas e que não são facilmente enfrentadas somente com a mobilização da sociedade civil. É preciso fazer uma mudança estrutural nessa organização criminosa, por que não dizer, e que a gente precisa enfrentar isso de uma forma decidida. Eu queria encerrar, Adriano, te questionando como essa retórica belicista do presidente Jair Bolsonaro o influencia nesse processo de criminalização da pobreza no nosso país. Dá pra gente fazer essa conexão direta entre os episódios de violência policial com os discursos do ex-capitão? Anderson, eu não tenho dúvidas quanto a essa conexão. A vitória do Bolsonaro representou e representa a vitória de um projeto branco, belicista, militarizado, refratário aos pobres, negros, camponeses, índios, mulheres, religiões não cristãs, LGBTQI+. Não nos parece coincidência que tanto no plano estadual, que é profundamente vinculado a este projeto, que uma das principais medidas e primeiras medidas do governo Witzel, afastado, foi reestruturar e, na prática, acabar com o Conselho Estadual de Segurança Pública, que era um conselho que contava com a participação da sociedade civil. São governos que não aceitam e não querem diálogo com a sociedade civil. Ainda no campo da segurança pública, também foi extinto no Rio de Janeiro o GAESP, que é o Grupo de Atuação Especializada em Segurança Pública e que tinha justamente o papel de apurar a má atuação dos policiais. Isso dificulta o controle externo da atividade policial. Então a gente tem que se perguntar a quem interessa esse não controle da atividade policial. Isso para a gente só faz sentido se a gente pensar isso dentro de um projeto miliciano, um projeto político, um projeto eleitoral que se mantém e se sustenta no Rio de Janeiro.
A vitória do Bolsonaro e de seus aliados representa, então, uma espécie de permissividade mórbida, uma espécie de cheque em branco para matar, um salvo-conduto a projetos de poder e de morte que já estão presentes na sociedade brasileira. Adriano, eu quero novamente te agradecer por você estar aqui conversando conosco no programa. Quero te desejar um ótimo final de semana e deixar aqui meu forte abraço. Obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste. E a toda a equipe aqui da Rádio Bandeirantes, do programa Faixa Livre. Para nós da equipe do Fórum Grita Baixada vai ser sempre gratificante poder trazer um pouco dessa nossa realidade vivida aqui na Baixada, uma região muito sofrida, mas também muito amada por todos nós. Um bom final de semana para todos. Obrigado. Conversamos aqui com o sociólogo e coordenador executivo do Fórum Grita Baixada, Adriano de Araújo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM, para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!